Vamos voltar em uma época onde não existiam as modernidades que existem hoje, como por exemplo o celular. Não seria então incrível desenvolver um método de comunicação instantânea, utilizando algum objeto ou quem sabe até algum animal? Pois sabia que lá na França, no século XIX, tentaram usar caracóis? Vamos conhecer a história da bússola passilalínico-simpática neste vídeo. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, é difícil falar bússola passilalínico-simpática, então eu preciso olhar aqui porque confunde tudo na minha cabeça. Ah, Matheus, eu queria ver o almanaque. Vai ter o almanaque hoje, calma, só estou liberando esse no lugar do almanaque porque o almanaque vai atrasar um pouquinho. Mas daqui a algumas horas eu já libero o almanaque assombrado para vocês, tá? Bem, para quem não me conhece, eu sou o Matheus do canal Assombrado e trago vídeos aqui nesse canal todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia e meio, tem o almanaque assombrado. Horário de Brasólia, sábado e domingo trago alguma notícia, alguma outra coisinha um pouco mais aprofundada para vocês. E hoje eu vou falar desse estranho caso que aqui foi publicado no Blog Assombrado. Vamos lá pro Blog Assombrado, foi o Rusmeia que trouxe essa loucura aqui pra gente, chamado A Bússola Passilalínico-Simpática, o estranho projeto dos caracóis telepáticos. Vamos entender o que quer dizer isso, ó. Vamos para esse anime aqui. Deixa eu ver como é que chama esse anime aqui. Eu não entendo nada de anime, tá? Chama One Piece. Quem entende de anime aí, por favor, me perdoe. One Piece. Eu vou exemplificar bem o que eu quero falar pra vocês agora. Tá vendo que tá tocando aqui? Ring, 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 ring. Então vamos ver o que tá acontecendo aqui na tela. A moça está falando alguma coisa, olhando para quem? Para um caracol. Você consegue ver o caracol aqui, certo? O caracol fica olhando para ela e recebendo a informação. Olha o que tem aqui no casco dele. Números como se fosse um telefone. O que vai acontecer? Ela tá falando um monte de coisa aqui, hello, lá, transmitindo tudo para uma outra pessoa. Olha lá, utilizando o caracol. Tá vendo o caracol aqui? Então o que ela tá falando lá pro caracol, esse caracol daqui está transmitindo para esse. E aí esse daqui, algo como eu e a Ana a gente faz aqui, quando ele está no ao vivo, ela pega o walkie-talkie aqui, Matheus, não sei o que, aí já sai aqui a informação. Só que a gente está voltando lá para 1851. Naquela época não tínhamos isso, né? Então o máximo que tinha era o telégrafo, mas era muito caro, tá? E mesmo assim demorava a mensagem. Então é isso que eu tô querendo dizer. Eles queriam utilizar então o quê? Algo para uma comunicação instantânea. Por exemplo, eles vão ser invadidos. Então não ia ser interessantíssimo um cara a 300 km de distância mandar uma mensagem utilizando, por exemplo, um caracol para alguém que estava lá dentro do castelo, ó, prepare-se toda-se a fortaleza, se munição, alimentos, porque nós vamos ser invadidos, o pessoal já tá vindo aqui. Incrível, né? Então vamos entender aqui, isso daqui exemplificou bem mesmo, né? Ela fala pro caracol, o outro caracol, como se fosse um walkie-talkie, tá? Então vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Então a telepatia, como a gente sabe, a ciência não reconhece, mas a telepatia usa o quê? O poder da mente, né? A gente simplesmente não precisa nem balbuciar nada. Você fala e a outra pessoa vai lá e consegue entender e conversar com você só usando o poder da mente. Para a ciência isso não existe, tá? Mas existe para a psicologia, por exemplo, que estuda na tentativa de provar que esses fenômenos sobrenaturais existem. Então é o seguinte, lá na França, em 1851, foi levado um experimento com caracóis telepáticos, tá? Claro que você chegar no investidor e falar, olha, eu tenho um experimento de caracol telepático, ele não vai te dar o dinheiro, né? Então, como muitas pessoas aí fazem trabalhos científicos e querem, por exemplo, estudar coisas como a cor preta do walkie-talkie, mas aí o cara, não vou fornecer dinheiro para você estudar a cor preta do walkie-talkie. Aí ele coloca, vamos ver o espectro enegrecido, sabe, dá um nome chique, que nem a máquina de voltar no tempo, eu falei que tem um nome muito louco, assiste meu vídeo aí do Viagem no Tempo. Então você tem uma ideia e você precisa de alguém para bancar a sua ideia. Então você vai atrás de um investidor. Então aqui, um rapaz chamado Jacques Toussaint Benoit, o Jacques Toussaint Benoit, teve uma ideia. Ele fez uma proposta comercial de caracol telepático, mas ele não chegou para o investidor e falou isso. Ele chegou e falou que queria fazer algo chamado a bússola passilalínico-simpático, tá? Simpática, desculpa. O Jacques Toussaint Benoit era um ocultista francês e é ele que tinha pensado nisso. Segundo ele descobriu que os caracóis de jardim, quando se reuniam, se um batesse no outro ali, ia ficar com uma ligação permanente.
Então eles poderiam se comunicar, entendeu? Eles geravam um vínculo telepático para toda a vida. Então os caracóis, sim, teriam ali aquele poder de usar a mente. E o fenômeno exato, mediante como isso ocorreu, ele não sabia, tá? Eles só mencionavam que tinha fluidos. Fluidos aí eram necessários para fazer essa telepatia, mas ele nunca dizia qual era esse fluido, tá? Em qualquer caso, ele dizia que utilizando esse mecanismo, podia ser construído um sistema operacional de transmissão de informação instantânea, superando assim a tecnologia do telégrafo. Então pegaria os caracóis, ele ia construir um dispositivo que utilizaria caracóis e ia ser mais eficiente que o telégrafo. Então ele conseguiu convencer um homem, tá, chamado Monsieur Triet, dono de um ginásio, acho que é uma escola local, de financiar a sua investigação, pois ele garantiu ali para esse homem que tinha as bases científicas dessa comunicação e poderia aplicar para criar um dispositivo prático. No entanto, passaram-se meses, e ali o Monsieur Triet fornecendo dinheiro ali para o Benoit, E nada do Benoit pegar e mostrar esse aparelho. Então o investidor lá, o Triet, falou: quero que você faça um experimento, me mostre isso daí. Eu quero que você construa o dispositivo. E assim foi fabricada a tal bússola passilalínico-simpática. Olha como é que era a máquina. Ela consistia de 2 conjuntos de 24 recipientes, cada um com um caracol e uma letra que continha sulfato de cobre. Por quê? Era para ajudar aí na transmissão, ou algo assim. A ideia era o quê? Ao tocar um dos caracóis no recipiente, o outro lá do outro lado, com a mesma letra, ia responder da mesma forma. Então eu pegaria, não tinha 24 recipientes, então 12 de um lado, 12 do outro. Vou pegar o caracol A e vou, fazer alguma coisa com o caracol A. O caracol A no outro recipiente ia fazer a mesma coisa, entendeu? Era esse o princípio. Então, o experimento não deu o resultado esperado. E o Benoit disse, mas não deu o resultado esperado, sabe por quê? Porque o pessoal que estava aqui responsável por fazer funcionar, os operadores, não fizeram direito. Foi por isso, senhor Triet, né, que era o financiador que não deu certo. Aí o Triet falou, bem, vamos fazer então um segundo experimento que ocorreu em 2 de outubro de 1851. Então o Benoit chamou de novo o investidor, o Triet, e um outro homem, o Jules Alix, jornalista ali do La Presse. Então, tinham 2 pessoas ali, o investidor e um jornalista. Já pensou se desse certo? O jornalista ia escrever e ia divulgar a notícia de que tinham caracóis telepáticos ali. Como que era o experimento assim? Mais ou menos da mesma forma, tá? Ele ia pegar, ele pegou e colocou o investidor e o jornalista de um canto, e ele ficava no outro. Aí tinha um caracol aqui e o outro aqui. Aí era para eles soletarem palavras e ele ia falar qual palavra era do outro lado. E olha que interessante. Apesar de ser imprecisas, as respostas eram parecidas, que nem para falar Guimoat em vez de ginásio. Foi bem parecido, né? Porque você pode falar qualquer palavra. E aí o cara chuta uma bem próxima, né? Bem, o Benoit, ele andava toda hora de um lado para o outro. Ele dizia que era para verificar se os operadores estavam fazendo as coisas. Mas poderia ser também para algum tipo de trapaça, né? O fato é que deu certo o experimento de alguma forma. E o jornalista, cara, ele ficou convencido de que funcionava e escreveu um artigo todo elogioso. Publicou um artigo lá no La Presse em 27 de outubro de 1851. E ele sugeriu que as mulheres usassem esse dispositivo e suas correntes de cintura. Umas correntes de metal que você põe na cintura assim. Então já pensou, era um tipo de celular. As mulheres iam usar uns caracóis com ela. Quando os maridos, por exemplo, quisessem falar, amor, amor, o caracol ia, amor, amor. Mas o bom senhor Triet continuava desconfiado, tá? E exigia um outro teste mais rigoroso. Com o qual o Benoit falou, não, faço mais um sim. E programou esse teste para o final de 1851. Só que esse teste nunca chegou a ser realizado. Por quê? Porque o Benoit simplesmente desapareceu. Ele sumiu. Nunca mais apareceu. Dizem que ele apareceu morto em Paris alguns anos depois. Será que o Benoit estava só engambelando ali, enganando então o Monsenhor Triet para pegar o seu dinheiro com essa história? O fato é que isso não é maluquice, entendeu? Existe na mecânica quântica um negócio chamado entrelaçamento quântico, que é o quê? Uma partícula fica emaranhada com outra, entrelaçada, desculpa, com outra. E o que essa partícula realizar,
essa outra vai fazer instantaneamente, independente da distância. Então pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar na minha casa e na sua, pode estar no Brasil e no Japão, pode estar na Terra, na Lua, na Terra, no Sol, no Sistema Solar, em outra galáxia, não importa, é instantâneo. Isso chama entrelaçamento quântico. Então se você girar o spin dessa partícula, de um fóton, por exemplo, o outro fóton vai agir exatamente igual, instantaneamente. Mas, Matheus, como isso funciona? Nem os cientistas sabem, eles só sabem que existe e estão usando esse entrelaçamento quântico para desenvolver os computadores quânticos, que já existem, né? Mas estão cada vez sendo mais trabalhados, vamos dizer assim. Inclusive, é para ser usado em criptografia, o entrelaçamento. Então, não é usando caracol. Hoje a gente usa tecnologia, né? Primeiro veio esses walkie-talkies aqui, depois agora todo mundo aqui já usa os telefones celulares. Basta você discar, que instantaneamente vai tocar ali a outra pessoa, vocês vão conversar instantaneamente. Mas em 1851 não tinha isso. Então eles tentaram criar uma comunicação instantânea utilizando caracóis. Só que não deu certo. Por isso que você tem sempre que assistir o Canal Assombrado. Que outro lugar ia falar da bússola pacílico simpática? Só aqui no Assombrado, só os mesmos para trazer um negócio desse para a gente. Então, reafirmando mais uma vez, daqui a algumas horas eu libero o Almanaque Assombrado, tá? Eu vou soltar ele. Se eu já não soltei também, às vezes eu consigo gravar. Mas se tô soltando esse no horário do Almanaque, daqui a pouco ele sai. Vai ter Almanaque sim hoje. Beleza, Assombrados? Espero que tenham gostado. Seja membro do Canal Assombrado. E lembre-se, nós vamos na Horror Expo. Eu, Ana, a loja Assombrada, os produtos da loja, você vai poder pegar, ver que brilha no escuro, comprar o seu lá, ganhar autógrafo, fazer tudo. Garante seu ingresso, acesse o site, o link tá aqui na descrição e aplique o cupom de desconto Assombrado. 20% de desconto no valor que está lá, tá? Muita gente interessante vai estar nessa feira. Assombrados, tchau! E aí, será que vai apagar a luz do poste? Ou não? Será que apaga ou não? Oi, Assombrados! Olá! A gente falou que ia vir aqui, né? Então, olá membros, né? Seguinte, lembra que a gente fez aquele vídeo lá dos sliders, as pessoas que caminham e aí a luz do poste apaga? A Ana contou a história lá, isso. Então, foi aqui.